Conhecimento. Lembrá-los que teremos o Festival do Conhecimento nos dias 4 e 5 de setembro, que vai acontecer no CBAE, lá no Flamengo, de 10 às 18 horas, com uma programação presencial, e a partir das 18h30 até as 21h, com a programação online, com as lives da comunidade acadêmica. Obrigada, Renata. Ana, temos algum informe da SUFAEX? Não, né? Não. Agora, então, a gente vai... Tem inscrições, Rayane? Oi? Então, Mariana Trota, por favor, conselheira. A gente só está com o microfone, então vou pedir ajuda aqui das universitárias para a gente passar o microfone aqui. Boa tarde a todos e todas. Faz autodescrição? É para fazer autodescrição? Não. Começou? Sou Mariana, sou professora da Faculdade de Direito, titular aqui do CCJE no CEL, encerrando aí o mandato agora em setembro, né? Dia 1º de outubro. E aí dizer que eu sou uma mulher baixa, né, de cabelo preto, curto nos ombros, de jaqueta jeans, blusa vermelha e preta, calça preta, de óculos, de armação preta também. Não, me inscrevi porque justamente esse tema da renovação aqui do CEL, né, foram realizadas as eleições no âmbito do CCJE para o CEL, e aí eu fiquei muito impactada, surpresa, porque a divulgação no grupo de WhatsApp, né, dos conselheiros do CEL foi no dia 6 de setembro, e as inscrições se encerravam no dia 6 de agosto, e as inscrições se encerravam no dia 7 de agosto. Então, eu não sei que data entrou no site da PR5, né, a informação, mas no grupo de WhatsApp que a gente pôde mandar para as unidades, só entrou no dia 6 de agosto, que eu estava até conferindo, e eu fui encaminhar para os colegas. A gente teve 2 dias, podem ver que nenhum colega do direito se inscreveu no processo eleitoral para a renovação aqui dos quadros do CEL. Me causou muita espécie, muita surpresa, essa ausência de publicidade que marca um processo democrático das pessoas terem um tempo hábil para se organizar e se inscreverem num processo eleitoral. Foram pouquíssimos dias para a inscrição e a divulgação foi ainda super limitada, né? Acho que todo mundo pode voltar lá no grupo dos conselheiros do CEL, né, que a divulgação foi irrisória, com o tempo previsto no edital muito pequeno, e a divulgação mais ainda. E aí me causou mais surpresa ainda, não vim na última sessão, que foi extraordinária, mas ter tido informe aqui nessa sessão de que os candidatos que se inscreveram não cumpriram as exigências, né, de estarem há 6 meses, né, fazendo ações de 1 ano, fazendo ações de extensão como professores da casa ou como técnicos. No caso, são vagas para professores. Então, eu gostaria assim, de pedir, né, informações como se deu esse processo eleitoral para os conselheiros desse conselho no âmbito do CCJE. Para mim, foi extremamente confuso e não público, né, e não democrático, né, que é uma baliza básica, né, dos princípios do serviço público. O artigo 37 da Constituição é a publicidade dos atos, dos processos democráticos, e realmente me causou surpresa, né. Já teve o processo eleitoral, né, acho que as chapas foram homologadas, imagino que tenha sido verificado se eles cumprem ou não os requisitos. Abriu lá o processo eleitoral para que a gente votasse online para o CEL e para o SEG, e já teve até circulando o resultado nos grupos de WhatsApp. Rapidamente, o resultado eu recebi pelo grupo de WhatsApp, mas o processo de chamamento para inscrição de chapa eu não recebi. Então, queria dar esse informe, né, e essa solicitação de informações também sobre esse tema, e só também dar um informe, né, que a gente vai ter agora no dia 23 de agosto, a visita de campo, né, ao assentamento Irmã Dorothy, no âmbito da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária. Infelizmente, esse ano a gente não conseguiu ônibus pela UFRJ, apesar dos esforços da PR5, da ANA, mas a UERJ disponibilizou um ônibus e vai uma equipe das diversas universidades que compõem a JURA aqui no estado do Rio de Janeiro, no município, mais especificamente, né? E a gente vai celebrar os 20 anos de luta pelo assentamento Irmã Dorothy. Inclusive, vai ser um dia que vai ter um casamento de 2 assentados, né? Então, vai ser um momento muito emocionante para os nossos estudantes e corpo social das universidades.
Conselheira, obrigada. Conselheira, acho que você não estava presente na sessão anterior, mas a gente esclareceu que o Conselho de Extensão Universitária, o CEL e a PR5, não tem nenhuma ingerência sobre as eleições dos centros, né? Então, assim, eles têm autonomia, o calendário, a proposta da data, tudo, né, é o Conselho, cada centro que faz o seu calendário, manda os resultados, checa se o candidato pode ou não pode concorrer, né? Então, obviamente, eu acho que primeiro você tem que, né, óbvio, se tiver algo muito absurdo, a gente, né, o Conselho pode, ou o Conselho, a PR5 pode, sei lá, solicitar esclarecimentos, mas eu acho que a primeira instância de autonomia total é o seu Conselho. Né? É lá que tem que ser feito qualquer tipo de queixa e questões, né? Porque o Conselho é autonomia absoluta. Nós não fazemos eleição. A gente divulga o que eles nos mandam quando mandam, porque tem conselho que não envia. Então, pela primeira vez, nós, inclusive, colocamos no site da PR5 para tentar, né, minimamente, da publicidade, que nós sequer éramos avisados, né, de que haveria eleição e a data. Né? Então, agora a gente está fazendo esse esforço de publicizar quando recebemos a informação do centro. Só para completar esse informe, né, a Rayane enviou para as decanias em julho ainda, não foi, Rayane? Dia 11 de julho, ela enviou para todas as decanias, né, as orientações do que estava no regimento, quais são as regras em relação a quem pode se candidatar, tudo isso. Ela encaminhou para as decanias em julho. E pedimos que eles nos enviassem os seus regulamentos para poder a gente colocar no site da PR5 e também divulgar, né, nos grupos de zap, da extensão, tudo isso. E após a última sessão, que acho que foi a Renata que trouxe em relação a isso, né, com o curto prazo para a inscrição, né, a Rayane enviou outra correspondência para as decanias, reforçando a questão dos critérios que estão no regimento do CEL. Né, isso após a última sessão. Então, eu acho que tem que questionar lá no centro, né, essa questão. Tá? E nós só recebemos regimento do CCMN, de Macaé e do seu centro. São os 3 que enviaram até agora. Os outros nem enviaram para a gente divulgar. Né? Obrigada, Ana. Então, vou passar a palavra a Maria Paz, do DCE, que está inscrita, a conselheira Maria Paz, depois tem a Selene. E Camila. Boa tarde para o conselho. Eu sou a Maria, sou conselheira pelo DCE, estou com uma camisa roxa, escrito DCE da FRJ, DCE Mário Prata, com a gestão da FRJ Não Se Rende, uma calça jeans azul. Só alguns informes. Hoje teve o lançamento do plebiscito popular aqui na FRJ, hoje, na universidade, que vai estar acontecendo, inclusive, votações nos bandejões da UFRJ no dia 20 e no dia 21, na quarta e na quinta-feira. Chamar todos os professores para poderem participar, porque essa pauta, para além de ser dos trabalhadores do Brasil inteiro, também é de muitos estudantes. Vários estudantes hoje na FRJ são trabalhadores, inclusive da escala 6x1. Isso tem muito a ver com a nossa realidade, com a realidade, inclusive, da universidade, que contribui muito para esse debate também. E aí, chamando todo mundo para poder participar, se puderem votar, não necessariamente nas zonas daqui, mas em outras também. E também colocando que os DCEs vão participar nesse próximo dia, então, dia 19 para o dia 20, da vigília de 24 horas pela Palestina, né, pelo povo palestino, que vai estar acontecendo na frente do consulado dos Estados Unidos. Vai ser muito importante se somar, então tem o DCE do Cefet, o DCE da FRJ, da Unirio, que estão somando nessa campanha em defesa do povo palestino, onde muitos também são trabalhadores, jovens, estudantes que teriam um futuro muito grande pela frente, mas que foram impedidos por um genocídio imperialista de Israel, que hoje acaba com o povo todos os dias de lá, e nós estamos fazendo esse enfrentamento direto a essa luta em solidariedade aqui também. Obrigada, conselheira. Conselheira Selene Maia. Boa tarde, pessoal, todas e a todos. Vou fazer a minha descrição. Eu me chamo Selene Alves Maia, eu sou representante titular dos docentes CCMN no CEL. Eu sou uma mulher branca, de cabelos brancos, alguns ainda pretos, olhos azuis,
estatura 1,58 m, vestindo uma calça creme e uma blusa verde. Né? Eu me inscrevi por 2 motivos. Tá? Primeiro, a questão da eleição para representantes dos conselheiros do CEL e do SEG, do CCJE, no CEL e no SEG. Bom, de fato, o centro tem autonomia e foi o único que fez de forma absolutamente inadequada, né, com menos prazo para qualquer tempo hábil para que a comunidade, né, as unidades acadêmicas vinculadas ao CJE pudessem, de fato, ter uma eleição democrática, o que significa representativa, né, dos anseios das comunidades envolvidas, das unidades acadêmicas envolvidas. O CCMN e os demais tiveram a sensatez, o bom senso, de fazer eleição em períodos adequados. De fato, a gente não pode ir contra o centro porque fez isso, mas certamente, né, e terei muito prazer em participar da não aceitação, em hipótese nenhuma, dos representantes dos indicados eleitos do CEL, do CCJE, porque ferem um regimento. Com regimento não se brinca, tá? Não tem essa história de ficar dizendo que a gente vai ter que ir lá no CCJE para reclamar, porque o CCJE já decidiu, né? Agora, o CEL tem que se posicionar. Tá? É absolutamente impensável que representantes, né, eleitos, né, nessa eleição atropelada, venham aqui ter assento e decisão quando, na verdade, eles mesmos não têm 6 meses, no mínimo, de atividade. Reclamar do CCJE, não. Aqui é um conselho soberano, legítimo, é a instância máxima, é inaceitável, nós não aceitamos. Né? Nós sabemos o quanto foi duro a gente se candidatar. Né? Construímos, pavimentamos os nossos, né, labores para chegar a para chegar ao estatuto, para chegar a ser representante do céu. Então, isso aqui é um conceito de respeito. O que eles fizeram foi uma total falta de respeito. Agora, se a PR5 achar que pode virar e dizer, olha, tem um regimento, né? Mas a gente aqui não vai aceitar. Segundo, vou dar um informe do que aconteceu na reunião nossa, né, Anitta? Nós fizemos uma reunião... Se quiser pode dar no ponto também. Então eu posso dar no ponto. Não, dá uma relatoria no ponto. Então, só para dizer o seguinte, eu proponho que a gente aqui, assim que chegar os nomes, sejam interessados, que não sejam homologados. Essa eleição no céu é invalidada. Mas, gente, desculpa, a gente pode trazer, nós primeiro temos que entrar em contato com o centro, e segundo, temos que checar a informação, se ela é consistente, se não é consistente. Segundo, nós não homologamos nada, Selene. Nós podemos sim, se houver algo, nós não podemos aceitar representantes que não preencham. O céu não passa por cima de nenhum outro conselho dessa universidade. Nós não podemos aceitar. Eu sei, nós temos que checar primeiro. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que entrar em contato com o centro. Antes que crie um conflito, informações, eu estou dando uma sugestão. Que se fere o regimento, eles fazerem ou uma outra eleição, ou o que for.
Então, temos a um PR5 procedimento. poderá fazer esse papel de mediação, tá? Porque senão não vamos aceitar. O que vocês querem? Eu estou falando Não, eu exatamente. estou perguntando você como presidente, o que você quer? Seria prudente você chegar, sabe? Olha aí, decano, o problema é o seguinte, tem Nós sabemos o que fazer. Obrigada, a gente tem que esperar que nos enviem os nomes para checar, para verificar, para entrar em contato e para tentar resolver. Né? Obviamente que se houver alguma irregularidade, ela tem que ser sanada. Exato, tentar Pelo próprio resolver, centro. exato, então vocês estão me excluindo. Muito bem. Ana, não tem nem microfone, não. Pode falar, mas não vou agora. Só para repetir, gente, olha só, vocês estão me ouvindo, né? Selene? Só para repetir, essa semana, depois que a Renata Bastos trouxe essa questão para cá, nós enviamos para o centro uma outra correspondência reforçando que tem que atender as critérios. Nós mandamos essa semana. Após a Tiveram a decisão, Inês. Você vê, eles mantiveram a eleição assim mesmo. mas quando chegar aqui não vai ser aceita. Vai tomar posse. Vai entender o Sempre tem lei, vai verificar quanto tempo o professor está, se tem ação de extensão. Ele chega com a gente, a própria PR5. PR5 que tem Mas também vocês deveriam fazer isso antes de homologar no conselho, né? A PRC vai fazer essa análise antes de trazer cada coisa. Pode tentar abrir a lá de trás. Se não tiver de acordo, você vai dar a extensão do tempo. Mas os nomes já foram Mas eles foram homologados no centro, aqui é outra história. Olha só, Selene, Tem que Selene, ninguém vai tomar posse se não estiver atender aos irregular. critérios, entendeu? É isso. Bem, tem mais algum inscrito, Rayane? Tem a Camila. Tem a Camila. A gente está transmitindo, né? Não. Estamos gravando. Estamos gravando, não é isso? Tá gravando? Gravando com o microfone da câmera. Isso. Vamos lá, conselheira Camila. Sem microfone também. Projete sua voz, conselheira. Obrigada. No Gogó. O famoso no gogô. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Camila, eu sou representante do Centro Multidisciplinar UFRJ Macaé. Sou uma mulher branca, de baixa estatura. Estou vestindo uma calça vermelha com uma camisa verde, com a estampa da Tarsila do Amaral. Bom, eu queria dar um informe. Sim, o casaco caqui, eu acho que é o nome dessa cor, marrom. Eu queria dar um informe que nesta semana agora vai estar acontecendo o Ipolitec, que é uma semana acadêmica das engenharias de Macaé. É um evento de extensão onde a gente convida várias escolas municipais e estaduais lá da região para participar de oficinas de extensão dadas por ações de extensão da nossa unidade do Instituto Politécnico. E neste ano tem a previsão de participação de mais de 300 estudantes dessas escolas, por volta de 14 escolas vão participar. 9 ações de extensão vai oferecer oficinas. E além disso, a gente vai fazer uma visita técnica ao assentamento PDS Oswaldo Oliveira com os estudantes de engenharia. Então eu lembrei disso com a fala da Mariana aqui. Entre outras visitas técnicas, então, só para informar esse evento. Uma outra coisa, aproveitando a minha fala, eu queria perguntar se o Conselho de Extensão é uma instância recursal para essas homologações dessas candidaturas irregulares que a Mariana trouxe aqui. Queria saber como é que é esse procedimento para entrar com recurso contra essas irregularidades. Obrigada, conselheira. Tem mais alguém inscrito? Não? Então, nós encerramos aqui o expediente e vamos entrar, então, agora na ordem do dia, né? Não sei se tem como abrir essa janela aqui para a gente ficar... Não? Ana, eu fiz uma pergunta. Desculpa, né? Perdão. Se o conselho é recursal. Sim, todos os resultados de todas as eleições vão vir para o conselho, né? Então, aqui no conselho, a gente pode fazer as considerações que forem necessárias, né? Para checar, a PR5 checa,
confere tudo e a gente traz para o conselho para homologar. A posse é aqui nesse conselho, né? Então, sem dúvida, a gente pode fazer nessa instância depois que o resultado seja enviado. Até agora nós não resolvemos resultado nenhum, gente, não é isso? Nenhum resultado foi enviado para a PRC, tá? Então, certamente aqui a gente pode sim checar, encaminhar, checar, voltar para o centro, se for o caso, refazer a eleição, o que for, né? E esperar que venha para o conselho os nomes não só homologados lá, mas dentro do regulamento, né? É isso? Inclusive sobre o centro que está aqui em questão, gente, Ana, fala alto, com energia. eu não consigo falar. Inclusive sobre esse centro que aqui está sendo questionado pela Mariana, a coordenadora lá de extensão de lá pediu para a Rayane conferir essas inscrições. E ela informou qual foi o resultado. Então, o centro está ciente de quais inscrições não teriam direito de se inscrever. Quais seriam? A gente não tem essa informação. Eu não tenho aqui. Foi encaminhado direto para o centro. Dar esse informe, isso é importante, porque a homologação das eleições do CEL vai ser hoje, na reunião do centro, às 17 horas. Eu não vou conseguir chegar porque eu estou aqui, mas é às 17 horas, que justamente o terceiro ponto de pauta é a homologação do resultado da eleição para representantes docentes do CCJE nos colegiados superiores da UFRJ, SEG e CEL. Os seus diretores já estão cientes? Ana, teria como enviar para as representantes atuais do CCJE esse requerimento e a devolutiva do CEL? Porque isso permite que elas cheguem nessa reunião dizendo: é impossível. Quem pediu foi a conselheira Sandra, que pediu essa informação para ela conferir lá. É isso que ela estava sem retorno. Eu quero formalmente como conselheira do CEL, quero essa informação. Não sei se tem requisito, não. Porque eu, de fato, tenho passa também para a Mariana aprovação, né? a resposta que você mandou para ela. Por favor, eu vou encaminhar para o CCJE e vou pedir a anulação da eleição, caso eles não cumpram. É isso, eu estou querendo informações, porque eu, como uma professora aqui, representante, eu não tenho informação sobre o professor dos sistemas do UFRJ. De fato, seria necessária a informação quem tem acesso ao SIGA de cada unidade é o coordenador de extensão. Ele tem acesso a todos os dados. Mas a PR5 também, né? A PR5 acesso também. ao SIGA de extensão, né? Sim, mas na própria unidade tem. Inclusive, o poderia ajudar a agilizar esse processo. Não, a verdade está em transição. Ela vai mandar uma cópia para a Mariana agora, Só evitar o desconforto. Gente, é só para esclarecer, o coordenador de extensão do centro tem acesso ao SIGA, pode fazer a checagem absolutamente. Ivana, Eu sei. Você deve ter acompanhado minha unidade, teve processo eleitoral. Está toda em recomposição. A posse da nova direção vai ser dia 1º de setembro. Não, nós vamos, conselheira, nós vamos acompanhar a questão, mas só para informar que o coordenador do centro tem acesso ao SIGA, o coordenador da unidade onde o candidato, porventura, né, porventura não, de onde ele também tem como checar. Enfim, né, então a gente vai reforçar para que os centros cumpram as regras que esse conselho, né, enfim, determinou. Vamos fazer de tudo para isso. Ela vai mandar agora. Vai mandar agora pelo zap para ser mais rápido. Bem, então encerramos o nosso expediente. A gente vai dar agora, né, vamos iniciar a ordem do dia, que é a continuidade, não é isso, do que foi do conselho anterior, do processo da prestação de serviço, né? Nós tivemos um pedido de vista na última sessão, né? Até nos informamos com o Ivan, com os conselhos superiores, né? Os pedidos de vista eles podem ser feitos quando da primeira apresentação, né, da proposta ou quando se tem um acréscimo substancial ou algum acréscimo por parte, né, enfim, no processo, né? São essas duas possibilidades da vista, senão a vista ficaria infinita e a gente jamais, né, enfim, faria o debate e a votação da pauta, né? Então, alguém se levantou a mão? Eu quero me inscrever. Antes disso, a gente vai votar a ordem do dia, tá bem? Claro. Então, vamos colocar então em votação esse ponto único. Os conselheiros e conselheiras são a favor. Por favor, levantem a mão. Aprovação da ordem do dia de hoje, né? Ponto único.
Respondeu. Isso. Contrários, abstenções, uma abstenção. E agora, então, eu vou passar, antes da gente abrir o ponto, né, como a gente tinha sido instado justamente, né, pelas conselheiras a trazer a documentação sobre esse processo, né, eu vou passar a palavra para a Ana fazer uma breve fala. Só falar aqui da demanda colocada pelas conselheiras. Não, pela Renata. Isso. Referendada pelo Fernando. Mas foi depois do que encerrou a sessão. É porque não dá para projetar agora. Se vocês abrirem a resolução, no início da resolução mesmo, ela tem quais são as sessões e quais são as atas que foram aprovadas. Então, foi na sessão de 24 de 10 de 22, sessão de 5 de 9 de 22, sessão de 21 de 2 de 22, e sessão de 18 de 10 de 21, e sessão de 19 de 10 de 2020. Tá? Então, na própria resolução, no início, tem quais são as sessões que foram aprovadas, e as atas estão lá na página do Celso. 21 só tem 2 e não tem 20. Já me inscrevi. Eu fiz a pesquisa, com base nesses dados aí, E a gente leu as atas. basicamente. A gente tem os documentos, Raiane, todos? Porque se não está, tu manda, ou envia, ou pendura, né? Renata, é melhor fazer a fala. mas Gente, é melhor as falas, porque se ficar nesse contraponto, não fica bom. Deixa a Inês falar Tá e bem. depois a ordem de inscrição. Se aqui no site faltar alguma sessão, é só procurar e colocar, gente. Não tem nenhum problema. Estou tentando abrir aqui, mas não sei se vai entrar por causa dessa questão da luz. Não tem nada da aprovação de prestação. Tá faltando, né? Nunca foi votado. Eu não mandei de 2020. Não tá, vocês enviam as questões. Não, eu só estou vendo qual está faltando aqui. Eu acho que estão colocando. Bom, gente, o que não está na ata, vamos continuar a sessão, a gente vai parar agora para botar uma ata no site, né? Então, enviar para todos os conselheiros a ata que está ou faltante, que não está lá, né? O que for. Não é só, eu acho que já foi esclarecido pela Ana, enfim, acho que todos os setores que eu falaram sobre isso, né? A prestação de serviço, ela está para ser regulamentada, né? É isso, ela já faz parte, né, digamos assim, ela já está entre as ações de extensão previstas. Essa que é a questão. Eu queria entender que a ata está faltando, para mim está super confuso, eu queria entender. Tá bem, vamos lá. Eu não sei que ata está faltando também. Eu queria que ela falasse, por favor. Tá bem. Não precisa. A gente está usando o microfone muito. Então sou eu? Peraí, então, Só um minuto. Só para conferir, então. A ata de 24 de 10 de 22 está aqui, de 5 de 9 de 22 está aqui, de 21 de 2 de 22 está aqui também, 18 de 10 de 21 também está, e deixa eu ver agora. Ou seja, estão em todas. Vai ter que abrir a ata, então. Não sei qual foi a ata que não está. Todas as atas que estão constando no início do regulamento estão aqui penduradas, gente. Todas elas. Então, pronto. Deixa a Renata falar, a gente vai entender pela fala dela qual é a questão, acho que Tá. Sou eu, Raiane, primeiro? Só um minutinho. Raiane, você podia ler a ordem dos inscritos, por favor? Conselheira, não tem microfone, então vai ser na projeção da voz. O que eu estava anotando aqui foi a professora Renata, só deu para anotar ela, porque eu estava resolvendo um negócio para enviar Quem mais a escreveu? professora Mariana. Por enquanto só tem eu na lista. Só a conselheira Renata. Quem quer falar? Conselheira Sou eu, Selene por está favor. inscrita, então. Vamos lá, conselheira. por favor. Então, minha fala não é longa não, gente. Assim, eu nem senti falta das atas lá, porque a gente procurou as atas e a gente leu as atas. E a minha questão é um pouco mais grave. Eu não constato na leitura das atas a aprovação alguma da resolução que consta como aprovada. Por isso que eu acho que a questão é mais grave. Como eu fiz questão de fazer, de deixar explícito, né, na fala que eu fiz, solicitando as atas, eu me lembro que houve muito debate em torno da questão e não tenho nenhuma memória de nenhuma aprovação.
fomos em busca das atas e lemos as atas. Nas atas tem menção a debate, não tem nenhum registro de aprovação. Acho bem complexo. E acho que é isso, acho que a gente tem que trazer os documentos, sei lá, combinar todo mundo ler as atas, que pode ser uma leitura equivocada minha, talvez, uma interpretação errada que eu estou fazendo do documento, mas eu não vejo nas atas nenhum registro de aprovação da resolução. E quero marcar aqui que tem itens que eu acho muitíssimo complicados, e por isso me mobilizou a fazer a fala que eu fiz na outra sessão e a trazer esse ponto para cá. Acho grave, tá? Como se tivessem sido aprovadas questões que a mim parecem muito graves e abrem precedentes muito graves sem efetivamente terem sido aprovadas pelo coletivo do Conselho. É isso que eu queria dizer. Olha só, gente, se vocês forem ver as datas das sessões, tem de 2020, 21 e 22. Né? Essa alteração no regulamento, teve uma alteração em 2020 e essa foi em 2022, foi a última. Ela foi para incluir poucas alterações, inclusive para incorporar a questão dos programas que nós aprovamos em 2020. Então, se vocês forem ver, a primeira aprovação foi em 2020, ela é especificamente sobre os programas. A criação da modalidade programa, toda a regulamentação sobre programas foi aprovada em 2020. Foi quando criamos uma chamada de programas. Então, isso não estava no regulamento. E foi, então, quando foi proposto a alteração de 2020 para 2022, foi para alterar pequenas coisas. A gente, naquela ocasião, mandou para vocês uma tabelinha que eu vou resgatar, o texto que estava e o texto que foi alterado. Né? E por isso que está assim, aprovações em sessões diferentes, que foram aprovados, foram discussões. Né? No caso dos programas, foi uma aprovação anterior, especificamente sobre o programa, que a gente incorporou para atualizar em 2022, e outras foram pequenas alterações. Tá? Por isso que tem sessões 51, sessão 54, 65 e 69, em períodos diferentes, e foram aprovados a pequenas alterações, a artigos. Né? Agora que voltou à internet, a gente pode projetar. E aquele item de modalidades, né, que é onde a gente está discutindo hoje, né, foram feitas poucas alterações em relação à definição, foram feitos só acréscimos, que eu até resgatei aqui e vou procurar para a gente projetar para vocês. Tá? Então, foi por isso. A gente vai procurar essa tabela, envia para vocês por e-mail, porque quando a gente vai fazer qualquer alteração de regulamento, de regimento, a gente coloca o texto atual e a proposta de texto de alteração e como ficou a versão final e que data que foi feita aquela aprovação. Então, não houve uma aprovação na íntegra do regulamento, porque ele já existia e nele foram feitas só pequenas alterações. Tá? É isso, gente. Ficou claro? No regulamento da extensão, nas 5 modalidades que tem, nós temos a prestação do serviço, nós estamos tratando de regulamentá-la, como nós fizemos com os programas que não existiam porque não estavam regulamentados. Então, a regulamentação da existência, o modo operante de como a prestação de serviço será, né, vai acontecer dentro da extensão universitária. Hoje, a prestação de serviço já existe? Já. Dentro das ações de extensão, invisibilizada e sem estar como uma modalidade, né, que está previsto pelo Conselho Nacional de Educação, como todas as demais modalidades. Então, em nenhum momento aqui alguém votou a existência de cursos de extensão, a existência de programas de extensão, a existência das 5 modalidades, porque elas fazem parte, inclusive, do nosso regulamento, do nosso regimento. É disso que se trata. Espero que tenha ficado mais claro. Conselheira Selene. Pessoal, olha só. Tá? A modalidade de prestação de serviço nunca foi aprovada pelo Conselho de Extensão Universitária. Esse que é o grande problema. Tá? Por que cursos, eventos, programas e projetos não tiveram a necessidade de serem aprovadas um a um? Porque elas não constituíam, né, uma divergência de pensamento de universidade pública. Né? Elas se adequavam de forma natural às diretrizes da extensão, as 5 diretrizes da extensão universitária. Aliás, hoje,
a gente tem que começar pelo começo. Tá? Veja bem, há uma diferença em que os centros votaram, e de fato, tá? Isso foi meu testemunho e testemunho de vários conselheiros e conselheiras aqui. Qual foi? Os centros aprovaram a prestação de serviço como modalidade, mas o CEL não aprovou. Tá? Essa é a primeira coisa. Segundo, todas as atas nomeadas, né? Eu sou uma pessoa muito organizada. Então, eu tenho todas as atas. Nenhum documento oriundo do colegiado superior, eu simplesmente descarto, jogo na lixeira. Eu não faço isso. Pela o quê? Pela importância que tem o colegiado. Essas 6 atas mencionadas, elas contêm, na sua integralidade, discussões, foi o que a Renata falou. Por exemplo, uma delas, a discussão, que foi uma sessão muito marcante, foi quando conselheira Tádia e o conselheiro Theo trouxeram aqui a decisão do colegiado superior, lá da Câmara da Extensão do CCS, que solicitava esse conselho, tá? Foi solicitação e foi aprovado, que a gente não continuasse discutindo a prestação dos serviços, para o quê? Para que a gente conseguisse colocar as atividades de extensão no currículo dos estudantes. Ou seja, a acreditação foi considerada, naquele momento, mais importante do que a criação da modalidade de prestação de serviço. E foi o que se deu. Né? Então, nas atas, tem vários pensamentos, tem a carta aberta à comunidade, que veio à tona, ou seja, nenhuma dessas atas, tá? É uma pena, né? Porque a gente agora só recebe, a gente não pode postar nada no CEL, vocês já sabem disso, né? A gente só recebe o que a PR5 decide que a gente receba. Nós, antigamente, fazíamos interação, né? Aí, devido a uma circunstância, nós não temos acesso a colocar lá, porque se nós tivéssemos, né, a gente colocaria as atas para vocês. Mas eu vou hoje, com muita paciência, eu vou mandar para o e-mail de todos os conselheiros e conselheiras, tá? E todos os diretores e coordenadores de extensão dessa universidade, qual é o conteúdo dessas 6 atas que diz que a resolução foi aprovada. A resolução 138 nunca foi posta em votação. O que se fez foi juntar coisas que se discutiam sobre prestação de serviço e, sob essa égide, colocar o título de resolução 138. Tá? Então, o que tem que se fazer é votar a resolução 138. Ok? Como a gente tem que votar a modalidade. Olha, digo mais, eu vou ter que votar a favor da prestação de serviço, né? Porque o meu centro diz que eu tenho que votar, sou representante dos professores do CCMN no CEL. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, prestação de serviço ainda não é uma modalidade de extensão universitária, né? Ainda, a não ser que hoje, né, os conselheiros e conselheiras se posicionem. Passado isso, agora a gente está começando o processo da regulamentação, ok? Então, vamos desmistificar, dizer que as atas, essas sessões, elas culminaram, né? Foi tão importante a modificação, as modificações propostas, que culminaram numa resolução. Isso não é verdade, pessoal. Tá? Foram questões trazidas e, de novo, nessa resolução 38, está lá cunhada a prestação de serviço como modalidade, coisa que nunca foi aprovada. O que foi que nós herdamos uma decisão autocrática de uma gestão de reitoria em 2015, né? Cuja pró-reitora decidiu que a prestação de serviço deveria ser modalidade de extensão universitária. 2015, está lá, foi uma decisão autocrática. Nem existia o Conselho de Extensão. Sabe como é que eram feitas as reuniões? Plenárias. E nem isso nunca foi votado na plenária. Então, é bom que se saiba que a prestação de serviço ela nunca teve visibilidade, né? Ela foi decisão autocrática de uma gestão,
tá? Eu tenho certeza que se a pessoa hoje pudesse voltar atrás, ela voltaria, né? Porque a coisa mais importante, gente, não é perder nem ganhar uma votação. A coisa mais importante é que aquilo que a gente pretende, né, enquanto universidade pública, em relação a qualquer questão impactante na universidade, uma questão que, de fato, vai fazer diferença, e a prestação de serviço vai fazer a diferença, tá? Ela seja amplamente discutida, ela tem que ser democrática e representativa. Não é uma questão de levantar o dedo, ou dizer sim, ou dizer não, ou eu me abstenho, né? Não é isso. É saber que a prestação de serviço, enquanto modalidade, quando ela entrar de fato, né? Quando ela for incorporada de fato como uma modalidade, ela vai ser poderá fazer alguma coisa de importante, né? E eu não estou desqualificando de jeito nenhum, poderá, de fato, fazer uma grande diferença como as demais modalidades que fazem, principalmente, né, projetos, cursos e programas que fazem uma grande diferença na universidade. É a universidade voltada para o povo brasileiro. Não é isso que a gente quer? Então, é isso, né? Conselheira Tádia desinscreveu, conselheira Mariana. Gente, ficou claro que a prestação de serviço existe no regulamento da extensão universitária, que nós aqui não... ou bem, a gente faz uma outra sessão de mudança do regulamento da extensão, mas que não tem... Ou, simplesmente, a gente continua o nosso debate que aqui está. Então, boa tarde. Eu acho que foi muito boa essa retomada aí da Celene, né? A gente tem acompanhado esses últimos 6 anos, né? Esse debate no âmbito da UFRJ com a construção do CEL, né? Do Conselho de Extensão Universitária. De fato, né? Entre as modalidades lá, fala de prestação, assim como as normativas nacionais, mas o que esse Conselho, desde então, né? Da sua Constituição, trabalhou foi de uma não concordância em regulamentar essa modalidade dentro da UFRJ. Então, não havia um consenso, vários docentes, a maioria, né, do corpo que estava aqui, de estudantes, docentes e técnicos administrativos, quando esse ponto entrou em pauta, eram contrários à prestação de serviço ser regulamentada no âmbito da UFRJ. Então, por isso que, de fato, ela nunca foi colocada na pauta no sentido de aprovação. Né? E aí a gente teve, no âmbito do CCJE, inclusive no contexto da pandemia, uma série de plenárias, porque foi um encaminhamento do próprio CEL, de fazer plenárias nas unidades, nos centros, para dialogar com os professores extensionistas. A gente fez plenárias, tanto no âmbito, na época, coordenadas pela Sandra Becker, no âmbito do CCJE, plenárias online, e também a própria Faculdade Nacional de Direito, na época, os coordenadores eram o professor Felipe Oliveira e a professora Júlia Franzoni fizeram plenária com os docentes da Faculdade Nacional de Direito e, de fato, nesses espaços, a maioria via com muita preocupação a regulamentação da prestação de serviço, em especial entendendo que a prestação de serviço ela não vinha numa perspectiva de cumprimento das diretrizes da extensão universitária, das 5 diretrizes. Então, a ideia de prestar serviço, né, poderia gerar uma perspectiva não dialógica, né, não compromissada com a transformação social, com o impacto nos estudantes, e mesmo uma preocupação também com a questão do princípio da gratuidade das atividades da universidade. Né? Então, havia um olhar muito crítico. Né? No último período, foi realizada mais uma reunião no âmbito da Câmara de Extensão, acho que ano passado, e não houve uma deliberação no âmbito da Câmara de Extensão, no sentido recente, no sentido de aprovar a prestação de serviço. Então, não sei como é que estão sendo feitas aí as sistematizações do debate, mas acho que é importante a gente retomar esse fio histórico do acúmulo que esse Conselho desenvolveu, inclusive para os conselheiros, né, que vieram aí na sequência, que estão compondo esse espaço. Né, e que, de fato, é um tema que tem divergências dentro da universidade, né, e que muitos professores extensionistas têm muita preocupação.
porque tem a preocupação de como vai ser regulamentado, em especial das diretrizes e da gratuidade. E, além disso, né, a dimensão de que muitos docentes, isso foi um tema sempre debatido também, que muitos projetos e cursos de extensão, ou seja, programas, projetos e cursos, né, ou seja, ações de extensão que estão regulamentadas já desenvolvem atividades que também são de consultoria, de parecer, de nota técnica, né, de relatórios técnicos, e que não necessariamente é necessário uma modalidade de prestação de serviço que se acopla, né, uma perspectiva muito mais, né, não de a lógica de extensão universitária, mas de uma lógica mesmo empresarial, né? Então, há essa divergência dentro da universidade, né? Isso não é um tema pacífico entre nós, ao contrário. Muitos docentes extensionistas têm preocupação com esse tema, né? Para que a gente, de fato, tenha algo que não é extensão universitária sendo validado como extensão, e, inclusive, docentes que não fazem extensão passando a desenvolver prestação de serviço como se fosse extensão. Então, é um tema extremamente complexo e polêmico, e é importante a gente resgatar aí os balanços que a gente fez ao longo desses 6 anos. Obrigada, conselheira. Quem está inscrito, Rayane, é conselheiro Éden, né? Isso. Enquanto o Éden está vindo, gente, só queria esclarecer que essa sessão, a sessão da regulamentação, é justamente para isso, para que a prestação de serviço responda às diretrizes da extensão, para que seja gratuita, para que sirva ao bem público. A regulamentação, justamente, ela serve para isso, porque sem isso nós vamos ter o que talvez, né, nós já temos na nossa universidade, que é a prestação de serviço paga ou que não tenha absolutamente nada com os fins públicos. Então, a regulamentação ela serve para isso, né? Então, conselheiro Éden, por favor. Boa tarde a todas e todos. Eu vou tentar falar baixo, minha voz é muito alta. Eu me chamo Éden, sou conselheiro pela Associação dos Pós-Graduandos da UFRJ. Eu sou um homem negro, da cor parda. Estou de calça jeans, camisa do Vasco e sapatos azuis. Bom, eu me inscrevi, tendo em vista, né, as últimas sessões do Conselho eu não pude estar participando, e emergiu justamente essa discussão extremamente importante que envolve a prestação de serviços. E aí eu queria trazer algumas questões, em princípio, reflexivas e outras, né, que eu acho que não estão sendo dada conta dentro dessa atual resolução, que precisa, em minha opinião, ser melhor trabalhada, ter mais pontos, mais artigos, porque tem algumas questões que estão muito vagas, abertas, e outras que, em minha opinião, ficaram um bocado simplistas, né, dentro dessa resolução. Bom, tem a questão em relação ao artigo que foi aprovado na última sessão, mas eu não vou entrar aqui porque, enfim, senão a gente acaba retornando um ponto, né, anterior. Mas existem algumas questões, né, com relação à contratação de serviços que estão ponderadas, né, principalmente no que diz respeito à questão onerosa, envolvendo os técnicos administrativos, mas que não envolve apenas os técnicos administrativos, mas que envolve os graduandos, que envolvem também os pós-graduandos, né? E que quando se coloca, né, a questão, por exemplo, relacionado ao incentivo financeiro, né, enfim, com relação a possíveis pagamentos, onerosidade para que os graduandos e pós-graduandos possam oferecer ou trabalhar ou estar envolvidos em algum tipo de serviço de extensão, né? Eu acho que é importante colocar, né, que, por vezes, né, esses serviços eles podem não se dar propriamente dentro do UFRJ, mas envolvem, né, pessoas que estão relacionadas com a UFRJ, principalmente quando se trata, né, dos graduandos e também dos pós-graduandos, que podem não ter, né, por vezes, né, não pode estar institucionalmente ligados ao UFRJ enquanto um serviço da UFRJ, mas eles são parte da comunidade acadêmica da UFRJ e, com isso, também desdobram em atividades de extensão, que podem ser, por exemplo, políticas públicas, podem ser uma série de
atividades e ações que se enquadram, né, no caso de extensão, né? Tem os casos de consultoria, de assessoria, de curadoria, que coloca-se que não se enquadram, né? Nos artigos como não se enquadram, é algo que considero extremamente grave, né? Existe também uma simplificação do que seria, né, o setor privado, porque não se coloca a questão das autarquias, das fundações, enfim, que tem, por vezes, uma relação direta com políticas de extensão da FRJ, enfim, entre outras coisas, né? É isso. Aqui inscritos, nós tivemos um pedido de vista na última sessão, então, assim, na verdade, nós teríamos que ouvir a apresentação do pedido de vista, nós pedimos, inclusive, para mandar o documento para mandar para os conselheiros, mas não foi enviado, então, nós teríamos que ter aqui, né, quando se faz um pedido de vista, se coloca quais são, né, as considerações. Então, a gente tem que ouvir a conselheira primeiro. Sim. O visto teria que ter sido... Primeiro, então, nós temos aqui, tem mais 2 conselheiras inscritas, vão fechar e passamos ao pedido de vista. Na verdade, nós erramos aqui na condução, teria que ser o pedido de vista, seria a primeiríssima fala, porque pediu a vista e vai aparecer, fazer as considerações, né? Então, vamos lá, então, vamos para quem? Desculpa, que agora eu me perdi. Então, Camila, Renata e Fernanda. E está encerrada aqui para a gente retomar a ordem das coisas como deveriam ter sido, que é a fala do DCE em relação. Vamos lá, conselheira. Olá. Bom, então, eu queria também concordar que eu acho que está muito difícil continuar a discussão dessa forma, sem ter sido aprovado, ter certeza se foi aprovado ou não a modalidade de prestação de serviços ainda na resolução da extensão. Eu comecei a puxar essa discussão porque conselheiros anteriores a mim chegaram e falaram que não tinha sido aprovada a modalidade de prestação de serviços, e quando essa pauta entrou no CEL, eu comecei a puxar essa discussão lá em Macaé. Então, lá em Macaé, o pessoal começou a discutir se era a favor ou não da criação da modalidade de prestação de serviços. A maior polêmica também está bem acirrado, empatada a discussão, mas a minha surpresa é que, quando eu chego aqui no CEL, a discussão não é sobre aprovar ou não a modalidade, é como se a modalidade já tivesse sido aprovada e a discussão era em torno do regimento. E aí, agora, como é que eu volto em Macaé e digo, não, olha só, já foi aprovado e agora é um regimento. Só que os conselheiros anteriores a mim começaram a questionar quando que foi aprovado. E aí a gente começou a pegar as atas das reuniões do CEL para tentar entender isso. Então, tem aqui uma ata de outubro de 2021, em que a conselheira Leila, na época que eu entrei junto com ela, né, ela era titular da minha chapa, até que ela saiu. E aí tem aqui, a conselheira Leila destacou, gostaria de lembrar que essas inscrições foram feitas porque percebemos que não podíamos fazer uma votação sem uma discussão. E a carta veio trazer à tona diversos pontos primordiais que não foram discutidos. Então, ela traz o que vem embaixo do iceberg. Eu quero trazer uma memória de que, em 2020, tínhamos feito um pacto de não votar prestação de serviço enquanto tivesse a pandemia, porque sabíamos que ia ser um assunto tão difícil que precisaríamos estar presentes. Acontece que, quando saiu a resolução 02, havia dito que depois discutiria isso. Houve uma má condução dessa resolução, que eu acho que deveria ser revista aqui, porque não precisava ter entrado a prestação de serviço naquele momento, pois não havia sido discutida. E aí tem outras atas nas reuniões mais na frente, por exemplo, a de 18 de outubro de 2021, diz assim, ó, a professora Andinei Souza esclareceu que, na Resolução 02, só temos 4 modalidades regulamentadas e normatizadas. E lá tem um artigo que diz que as ações precisam estar normatizadas. E aí, tem mais para frente, tem outras reuniões que falam a mesma coisa.
13 de fevereiro de 2023. A professora Ivana Bentes esclareceu que a gente não tem a modalidade de prestação de serviço, porque não acabamos aquela discussão. Mas nós temos muitas ações maravilhosas que devem ter, que desenvolvem, têm serviço. Então, assim, eu também acho que a gente tem que fazer uma discussão anterior sobre a aprovação ou não da prestação de serviço. Eu acho que não dá para fazer isso na reunião de hoje, porque eu acho que tem que ser levada nos centros, para ser discutida no centro. Lá em Macaé, a gente começou a discussão, como eu falei, mas a gente não terminou, porque aqui começou a discutir regulamentação, mudou o assunto, então a gente deu um pause lá, e aí agora a gente tem que votar lá. E aí, outra coisa que eu acho é que também não dá para discutir prestação de serviço, se vai ser criada ou não a modalidade, sem saber o que é. Porque muita gente lá começou a perguntar. E aí, vai poder ter estudantes? Vai poder envolver recursos financeiros? E, pelo que eu estou entendendo, é que primeiro vai ser aprovado ou não a modalidade, depois vai ser regulamentado. E, enfim, então é isso. Está muito confuso, até para discutir lá no centro. Tem muitas informações controversas. E eu acho que assim fica muito complicado a gente tomar qualquer tipo de decisão aqui. Obrigada, conselheira. De fato, eu acho que a confusão... os conselheiros são os esclarecedores do centro. Nós temos uma discussão que já passou por todos os centros, já foi feita. Então, assim, se a cada conselheiro que está desinformado do que foi feito neste conselho, a gente vote para o zero, vai ser muito complicado, conselheira, porque todos os conselhos já foram consultados. Essa discussão teve mais de 20 sessões, né? Eu acho que é uma confusão aqui enorme entre aprovação de modalidade e regulamentação. No nosso regulamento está lá a prestação de serviço, né? Ela, junto com o Conselho Nacional de Educação, em todas as universidades, nós temos as 5 modalidades. Elas são regulamentadas, elas não são aprovadas ou desaprovadas, né? Sobre a gratuidade, isso já está esclarecido. Ou seja, eu acho que os conselheiros também poderiam fazer o dever de casa e se informar, e a gente pode mandar mais material sobre tudo que esse conselho já discutiu. Nós temos uma discussão em andamento aqui, sendo discutida, nós já votamos alguns artigos, obviamente que esse conselho, né, e a PR5 está à disposição de qualquer centro para esclarecer, para participar, para fazer, né, inclusive quando a gente faz as nossas PR5s itinerantes, nós levamos a discussão da prestação do serviço, sempre fomos muito bem acolhidas em todos os centros, ou seja, essa discussão ela já foi feita há pelo menos 3 anos, na última gestão, e nessa outra nós começamos e também interrompemos. Então, assim, eu acho que há uma desinformação grande, né, que nós precisamos, né, superar, né? Eu queria passar para a Ana esclarecer de novo a diferença entre aprovar a modalidade e o que nós estamos fazendo, que é regulamentar, né? Tá bem, nós temos, então, inscritos. A última é Fernanda, né? Inscrito? Oi? Renata e Fernanda, é isso. Isso. E aí a gente volta para a questão da vista, que é o que nós temos que fazer numa pauta em andamento, em votação, com pedido de vista. Boa tarde, eu sou Renata Stopigler, representante do Museu Nacional. Sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, bem curtinhos, visto um tênis, uma calça azul, uma blusa preta, brincos, óculos, enfim. Então, eu acho que, diante de todas as falas aqui, é importante, então, que a secretaria, né, do CEL apresente de forma clara em que momento a modalidade entrou na resolução do CEL. Exatamente. Olha, a modalidade entrou dessa maneira, nessa data, e aqui está a comprovação. Eu acho que isso é importante, a gente ter de maneira clara. Isso não necessariamente significa que seja o correto e realmente a gente considere que entrou dessa maneira, mas, pelo menos, a gente vai saber qual é o pensamento da coordenação do CEL, da pró-reitoria, né, em relação a esse tema. Porque, para mim, não está claro qual é exatamente o que eles consideram que foi o momento exato em que a modalidade passou a fazer parte da resolução e que, aparentemente, diverge do que os conselheiros entendem. Então, eu acho que é importante a gente entender sobre a visão de vocês quando a modalidade entrou
exatamente na resolução do CEL. Boa tarde. Meu nome é Fernanda, sou representante pelo CFCH, sou uma mulher branca, cabelo crespo preso num rabo de cavalo, visto uma blusa com listras finas, branca e azul, calça jeans e sapato vermelho e um casaco cinza. Eu acho, professora Ivana, que não é desconhecimento dos conselheiros. É porque essa atual composição, ela reúne quem tem a memória do passado e quem está entrando. E aí, eu tenho quase certeza Aqui não está funcionando, ele está vendo. Tá. Pode? Fernanda, dá um olhar. Vire aí para a câmera, por favor. Não vai aparecer, está escuro. Mas o que eu queria dizer, professora Ivana... Fale, querida. É que, na verdade, esse debate que está sendo feito sobre a aprovação, ele não se dá com a resolução 138. Ela se dá, inclusive, com a resolução número 2. Né? E a resolução número 2, ela apresenta que ela foi aprovada, publicada no nosso boletim, em 9 de março de 2020. Aí eu fui pesquisar, e essa resolução ela é complexa porque as atas de 19, a gente só tem 2 atas de 19. Então eu não consigo, por eu não ser do CEL naquela época, eu não consigo recuperar essa memória. A memória é só do início de 2020. Porque já na resolução número 2 sai essa modalidade. E isso para mim é o debate. Porque aí eu vou lembrar, olha como eu fiz o meu dever de casa, professora. Muito bem. Não era do CEL, mas fui lá assistir os vídeos, assisti a fala em 21 da presidenta na época do ForPro, exatamente, o ForPro-FAEX. Lembro que ela chega para todo mundo que integrava o CEL, dizendo: a gente não queria aprovar a modalidade de prestação de serviço, mas a pressão das universidades privadas nos obrigaram a ter prestação de serviço. Porém, vocês da universidade pública têm autonomia para decidir se vão querer uma modalidade em separado. Olha que lindo! Porque para mim esse é o debate. É que a gente está sendo cerceado da nossa autonomia de dizer que se queremos ou não. Que o CNE tenha posto como horizonte, o CNE dirige, inclusive, para o setor privado. Exato. Mas o setor público, exato, o setor público, ele está sobre a égide da autonomia, é a nossa luta. A universidade tem autonomia, a gente tem liberdade de cátedra, a gente tem democracia, né, radical. Esse é o que a gente sempre lutou. E aí, para mim, é um debate ainda contemporâneo recuperar esse passado, porque, na verdade, o que a gente está discutindo é que nos impuseram essa modalidade. E aí eu estou me sentindo que foi imposta. Porque foi imposta essa modalidade sobre o discurso. CNF deu o horizonte, CNE deu o horizonte da modalidade e agora a gente adota. Não. Para mim ficou evidente que a composição do CEL disse bem alto:
não queremos a modalidade. Aí ela surge na resolução. E agora, que todo mundo do passado e do presente diz não queremos essa modalidade, a gente recebe a informação de que é um fato consumado e que precisamos regulamentar aquilo que desde o início a gente repudiou. Por isso eu acho que é muito importante que a gente tenha, né, isso não é nosso lema da Comissão Verdade e Memória, que a gente lembre do passado para que esse passado não se repita. Eu acho que a gente precisa discutir essa memória dos que já compuseram o céu, porque para mim isso é violência. A gente agora ser obrigado a regulamentar algo que durante todo o céu, e é antes da minha existência aqui, no céu que estava na sua origem, se construindo como céu, tirou que não iria aceitar, né, uma modalidade de prestação de serviço todas aquelas atividades, nota técnica, não sei o quê, ela tinha que estar sendo inserida numa modalidade de extensão e não como um elemento isolado de prestação. Eu acho que isso a gente precisa retomar esse debate, que é o debate da democracia e que é fundamental. Bom, vamos lá. A Ana se inscreveu, né? A nossa memória, a nossa comissão da verdade, a nossa comissão da verdade e memória em parte, a Ana Inês aqui, que acompanha esse debate de muito tempo, né? E nunca, bom, passa para lá. Bom, eu não falo alto igual a Fernanda, mas vou ver se vocês aí atrás estão me escutando. Primeiramente, para contextualizar a fala da Algami. A Algami, nós chamamos ela aqui, quando a gente estava discutindo a nova resolução da inserção curricular da extensão, né? Então, quando ela falou em relação à prestação de serviço que foi colocado naquele momento, foi em relação à inserção curricular da extensão. O fórum estava debatendo com o CNE, né, e eu participei desse debate também lá, que a prestação de serviço fosse incluída, mas somente se fosse de forma gratuita, se atendesse às diretrizes como as demais modalidades. E o CNE, e o debate naquela ocasião foi com os 3 fóruns de extensão, foi com o Fórum ProEx, com o Fórum das privadas e com o Fórum das comunitárias, né? E tinha uma pressão que fosse incluída de fato como modalidade, e acabou que foi incluída. Então, quando ela falou foi incluída como modalidade, foi incluída como modalidade na resolução da inserção curricular da extensão. Enquanto modalidade da extensão, ela existe desde 99. Desde 99 que existe as 5 modalidades que vocês conhecem hoje. Então, é só para contextualizar a fala da Algami naquele momento. Não foi em relação à modalidade geral, né? E aí e também, aqui também no nosso debate, quando a gente foi discutir essa resolução, que é a SEG-CEL 01/2021, a gente também chegou num acordo que não ia colocar nessa resolução a prestação de serviço, porque ela não estava regulamentada. Então, quando nós debatemos isso, foi nessa resolução da inserção curricular da extensão, que é a 01/2021. Né? Agora, enquanto modalidade no regulamento, né, o regulamento, a primeira é porque nós estamos sem projeção agora, mas eu tinha até feito aqui para vocês uma tabela com os 3 momentos do regulamento. No regulamento de 2015, né, quando tem as modalidades, não tem programa, tem projeto, curso, evento e prestação de serviço. E aí prevê que cursos e prestação de serviço tem que ser normatizada em resoluções específicas, né? A pró-reitora que assumiu em 2016, né, ela regulamentou, né, teve essa regulamentação, então existem 2 resoluções específicas para curso, e aí não deu tempo de fazer a de serviço, então ficou só a de curso. O regulamento que atualizamos aqui já no CEL em 2020, ele também tem as modalidades projeto, curso, evento e prestação de serviço, então isso não foi alterado. 2015. E o regulamento de 2022, né, incluiu a modalidade programas, que não tinha, nas 2 versões anteriores não tinha a modalidade programa, ele foi incluída. Projeto, curso e evento, prestação de serviço foram mantidos. Então, em relação à existência da modalidade, ela sempre existiu nas 3 versões do regulamento, né? A única diferença é que no de 2022 incluiu a modalidade programa. É 2015, então, que ela aparece a primeira vez. A primeira vez é 2015. Tá? É porque anteriormente não existia aqui na FRJ um regulamento da extensão, não existia.
foi criado em 2015, né? E mesmo anteriormente, Homologado pelo conselho. Anteriormente, em 2015, Não tinha conselho. Nessa época não tinha conselho, era o fórum. Sim, não tinha conselho. Tinha um fórum. Era plenária, era uma plenária. O conselho é criado em 19. Oi, gente, desculpa. Posso acabar, então? Deixa a Ana acabar, por favor, porque tudo foi homologado pelo conselho que foi criado. E anteriormente, a 2015, já a PS5 sempre fez, né? Eu estou na PS5 desde 2009. A PS5 sempre fez o registro das 5 modalidades. Tá? Então, só que a partir de 2015, né, criou-se o regulamento pela primeira vez. Esse regulamento, na ocasião, não existia CEL ainda, né, existia uma plenária de extensão. Então, qualquer documento da Pró-Reitoria, seja resolução ou portaria, saía assinado pelo Pró-Reitor, referendado pela plenária de extensão, que era um fórum existente que reunia todos os coordenadores de extensão das unidades e centros da FRJ. Aí, com a criação do CEL em 2019, né, qualquer resolução tem que passar pelo CEL. Não é mais pelo Pró-Reitor como era anteriormente. Então foi tudo passado por esse conselho. Isso. Então, gente, assim, essa modalidade já existia antes de 2015. 2015 passou a constar no regulamento, foi mantido em 2020, foi mantido em 2022. Nós temos nos arquivos do CEL, que a gente depois vai levantar ali junto com a Rayane, toda a discussão, né? Porque quando tem um assunto de alteração, a gente manda o texto original e a proposta de alteração, e quando isso foi aprovado, a gente vai levantar e manda para vocês. Pode mandar de 2020 e também de 2022. Tá? Eu acho que é isso. E a fala da Algamir tem que contextualizar. A gente estava no debate da resolução da inserção curricular da extensão, que de fato não entrou na resolução. É isso. Bom, gente, isso posto, nós temos um regulamento que foi, inclusive, homologado neste Conselho 2 vezes, né, 2 resoluções com a modalidade. Nós já começamos uma discussão, nós já votamos, inclusive, alguns pontos da pauta, né? E, enfim, a gente tem, assim, toda a convicção de que o que esse Conselho tem que fazer é discutir, de fato, o que está na pauta, né? Tomar todos os cuidados, né, todos os rigores possíveis para, né, deixar a prestação de serviço responder às diretrizes de extensão. Porque isso, inclusive, é uma orientação não só não é o Conselho Nacional de Educação, é o Fórum Nacional dos Pró-Reitores, são os demais fóruns que zelam por quê? Para que essas modalidades respondam às ações de extensão. Né? Nós estamos no meio de uma votação, foi pedido um pedido de vista, e a gente queria ouvir, né, o DCE, que ele, a conselheira, né, apresentasse, a conselheira Maria apresentasse as questões que ela trouxe em relação à pauta. Eu, né, considero que está mais do que esclarecida, qualquer outro documento nós vamos enviar para os conselheiros, mas, de fato, eu acho que não há nada a colocar sob suspeição a partir desse relato e das documentações que foram trazer aqui. É uma questão da memória também. Eu sei, claro, conselheira. Vocês têm uma versão que não corresponde à nossa Não, claro, eu acho que é mais do que legítimo, a conselheira Fernanda disse muito bem, são os novos e os antigos, né? São as discussões, são os momentos do CEL, a composição do CEL ela vai diferindo, ela vai mudando, né? E eu acho que nós estamos num momento, eu acho que muito bom, muito bacana do nosso conselho, né? De avanço nas nossas discussões e questões, né? Então, sem mais delongas, eu queria passar então à conselheira Maria para trazer as suas ponderações em relação à regulamentação que está em pauta e em votação. Sem, conselheira, na projeção da voz. Isso aí me sentiu. Sabe, né? Sim. Gente, a gente tem algumas ponderações, assim, né, sobre todo o processo, mas a gente primeiro queria colocar que a gente pediu vista da minuta, um pouquinho mais, para a gente ter um tempo para poder debater mesmo com os estudantes. A gente, inclusive, teve pouco tempo para fazer isso também, mas para que o debate fosse um pouco mais esclarecido para as pessoas também, assim, né? Mas só para colocar aqui, para apresentar, acho que outra parte do corpo docente discente pode colocar um pouquinho aqui também, mas que o DCE, ele se coloca, a princípio, contra essa regulamentação do jeito que estava, né, um pouco antes da minuta, porque é isso, um dos pilares da universidade pública é o compromisso com o social, né, com as pessoas, com todo mundo,
E a gratuidade desses serviços também, porque é isso que hoje a gente tem de conta, inclusive, quanto extensão. A extensão ela vai ser pública, dialógica, tem interdisciplinaridade e abrir para a sociedade tudo que a gente produz aqui dentro da UFRJ. E esse sempre vai ser um dos pilares, assim, né? E aí, inclusive, a gente entende que nesse âmbito a prestação de serviços abre um pouco das portas, inclusive para um processo de trazer capital privado para dentro da UFRJ. E isso é um sintoma perigoso, assim, para o que a gente tem, né? E aí, a gente fica preocupado muito nesse sentido também, porque, inclusive, os estudantes ficam refém desses capitais que poderiam vir, inclusive, para dentro da universidade, e dos próprios professores que, às vezes, né, tipo, a relação fica difícil muitas vezes, assim. E aí a gente entende que, nesse sentido, a universidade pública ela não pode ser prestar serviços para o mercado, assim, né? Então, ela vai existir porque a sociedade, através de imposto, através de tudo que acontece hoje no público, ela vai existir para poder trazer o retorno para a sociedade. Então, não vai ser uma prestação de serviços para só, né, tipo, prestar, no final das contas, mas vai ter que ter um retorno de tudo que a gente produz aqui. E não através de uma cobrança, mas porque hoje a sociedade espera que a universidade, inclusive, traga de volta de maneira gratuita, inclusive, o que a gente produz aqui dentro, no final das contas, né? Porque são muitas coisas, é muita ciência, é muito trabalho, é muito projeto que, inclusive, ajuda todas as pessoas que hoje conhecem a UFRJ, conhecem outras universidades que também têm extensão, então a própria UF, o UERJ e tudo mais. E, além disso, a gente entende que é sempre importante, quando tiver essa discussão, a gente lembrar dos princípios, assim, né, da extensão. Então, a interação dialógica, a interdisciplinaridade, a interprofissionalidade, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e o impacto, principalmente, na formação do estudante e na transformação social, né? Então, para que não tenha uma cobrança, mas sim essa vontade que hoje os estudantes têm, assim, né, de poder fazer com que as coisas da universidade sejam transparecidas para o social também, assim, né? E a gente, nesse sentido, não pode ver a extensão quanto um grande balcão de negócios, né? E esse é o grande perigo que a gente coloca aqui hoje. De que a extensão, através dessa modalidade, possa ser um grande balcão de negócios, onde eu vou escolher prestar aqui ou não, ou algo do tipo. Então, que a gente tenha sempre essas 5 diretrizes principais da extensão colocada a serviço, assim, né? E aí a gente, inclusive, queria saudar a valorização do documento feito pela CLN sobre essa proposta, essa alteração através da minuta feita na última sessão, assim, né? Mas que a gente pediu justamente essa vista para poder apresentar algumas posições mais políticas, assim, sobre toda essa discussão. Mas que a gente vai apresentar um parecer alternativo, mas que a gente queria justamente reafirmar esse compromisso que a gente tem que ter, inclusive, quanto conselho, de uma regulamentação que vai garantir o caráter gratuito das atividades. Inclusive, segurando os direitos dos estudantes também, mas que a gente não tenha o investimento do capital privado, porque isso não faz parte dos princípios da extensão universitária, colocando muito sobre essa questão. Então, a universidade pública hoje tem que atender não só aos estudantes, não só aos professores e tudo mais, mas também o que a gente entende com o futuro da universidade, porque hoje a universidade, se ela abre essa porteira para que se entre, inclusive, abre portas para que as empresas de fora que querem, inclusive, sucatear a nossa educação aqui hoje, nós abrimos porta para muitas coisas perigosas aqui dentro. O próprio processo do IBCE foi um pouco isso também. Nós posicionamos contra, inclusive, sobre toda essa estrutura, inclusive com debates muito autoritários dentro da universidade mesmo, onde nem a própria comunidade pode opinar sobre isso. Então nós temos que ter um processo que, com relação à prestação de serviço, que seja diferente desses outros, assim. Então temos que ter um conselho que possa atender a todos os estudantes, todos os professores também, mas também a comunidade que espera da gente um retorno, porque hoje eu tenho certeza que a comunidade de fora da universidade não se sente completamente contemplada. E se a gente tem esse esforço para, inclusive, trazer extensão, quanto os projetos que vão acrescentar na vida da população, na vida do povo, nós temos que ter esse tripé de, inclusive, não ser pago e ser gratuito para que chegue cada vez mais pessoas, porque hoje o nosso povo não tem condição nem de pagar o pão de amanhã. Quem dirá por serviços que vão ser mais caros e tudo mais. Então, temos que ter esse compromisso também. Obrigada, conselheira Maria, né? Então, a conselheira usou os 10 minutos dela, que elas tinham, para fazer trazer uma questão importante, que eu acho que é a preocupação desse conselho, né, de qualificar essa prestação de serviço
que de fato ela seja gratuita, pública, voltada para, enfim, para a sociedade, etc. Né? O conselheiro Ellen se inscreveu aqui. Nós estamos, são 15h50, faltam 10 minutos para acabar a nossa sessão, podemos prorrogar e voltar à votação. Mas, enfim, o conselheiro pediu para se inscrever e a gente depois vai dar continuidade à discussão, se tempo houver. Por favor, conselheiro. Obrigado. Boa tarde novamente. Não vou repetir muito das palavras que eu trouxe da outra vez, na minha outra fala, que eu acabei antecipando sem querer um pouco do tempo. Mas eu acho que é importante fazer uma reflexão geral quando nós estamos falando desse ponto da prestação de serviços, né? Porque uma percepção que eu tive quando eu li a resolução, agora, recentemente, né? Como eu falei para vocês, eu tive ausente nas últimas sessões, né? É uma perspectiva muito unidirecional, né? Por parte do que estava colocando a resolução, relacionando muito os serviços de extensão com a UFRJ, né? Sem necessariamente estabelecer o que se coloca, né? O que é o princípio, né, que a gente quer, né? Que seja o diálogo da sociedade com a UFRJ. Quando a gente pensa, por exemplo, de iniciativas que existem na sociedade, né? A gente fala de movimentos sociais, falamos de organizações, enfim, diversas, e que vem para a universidade também trazendo algum nível de conhecimento, né? Dialogando com o princípio, inclusive, do próprio Paulo Freire, do que seria, né, extensão, que ele é até crítico, né, do que seria o conceito de extensão, né? Ele coloca a importância do que seria a comunicação, né? Enfim, mas esse é um debate que eu acho que não vale a pena entrar, né? E aí eu gostaria, né, nesse sentido, de trazer para vocês uma questão que, enfim, eu proponho, né, que a gente acumule muito mais, né? Eu acho que essa resolução ela precisa ser acumulada bastante, e a APG, para a próxima sessão, vai trazer nós nos colocamos à disposição de trazer algumas contribuições, inclusive de que vêm de discussões de outras universidades, né? Porque o UFRJ não está sendo a primeira universidade a fazer essa discussão de como está se dando a prestação de serviços, né? Existem universidades, como a Universidade Estadual de Campinas, a própria UFSC, enfim, que já aprovaram, inclusive, né, no sentido, né, por exemplo, eu vou dar uma lida aqui, por exemplo, numa das resoluções, né, que foi aprovada, por exemplo, pela UFSC, né, que prevê que a prestação de serviços ela envolve atividades que auxiliam o desenvolvimento... e no aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas e na sua disponibilização para a sociedade, e aí continua, né? Então, compreender, né, que esses serviços eles não estão apenas restritos, circunscritos à própria instituição, como é colocado, por exemplo, no segundo artigo, que já foi votado, já foi aprovado, não vou voltar para essa discussão, né, mas que eu acho que a gente precisa, né, nesse sentido, ampliar. E aí perceber, né, que existem atividades que são feitas, né, de extensão hoje, né, por alunos da graduação e também por alunos da pós-graduação, que não contabilizam quanto extensão, mas que são atividades de extensão, por exemplo, relacionadas à questão de políticas públicas, de alguns cursos, atividades, ou seja, algo que for que é oferecido por iniciativa de alunos, né, e que por vezes não é contabilizado dentro do que a gente considera como extensão, por não ser diretamente vinculado a algum programa institucional propriamente da UFRJ, né? E na pós-graduação isso é muito comum, porque nós estamos muito vinculados com a pesquisa e, evidentemente, com a extensão. Então, eu acho que a gente tem que ter um acúmulo maior sobre isso, né? Considerando os diversos atores que se relacionam com o que seria, né, que a gente está pensando enquanto prestação de serviços relacionados à extensão. Obrigada, Erin. Só te chamando a atenção que nesse artigo que você citou não tem nenhum tipo de restrição, não. Hoje, o estudante de pós-graduação pode ser vice-coordenador de uma ação, é voltada para fora, a extensão prioritariamente, inclusive, é voltada para fora. Então, não há restrição. Só para você reler o que foi aprovado, porque eu acho que vai contemplar aí as discussões. Mas, sem dúvida, vai ser um prazer aqui receber as contribuições da PG. Nós temos inscritos, então, a Luísa, né? Luísa Nília, do DCE, e a Selene, né? Luísa, por favor. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Luísa e sou representante pelo movimento FRJ Nossa, aqui do CEL.
Só para corroborar assim, com a fala da Maria também, dizer que a nossa posição também é de ser contrário a esse tipo de política. Eu acho que os estudantes da UFRJ já têm diversas dificuldades para concluir sua graduação, até de realmente fazer extensão com qualidade, né? Eu sou do IH. Lá a gente tem diversos relatos de estudantes com muita dificuldade de fazer extensão. Acho que a Maria, com certeza, também deve receber esse tipo de relato aí de outros cursos, através do DCE. E eu acho que esse tipo de política vai agravar ainda mais, né? Acho que muito bem colocado por ela, abrir um espaço para a iniciativa privada na nossa universidade, mais um espaço. Eu acho que é bem preocupante. E, enfim, colocar o nosso movimento também contrário a essa posição, tá? Bom, o informe do que aconteceu na reunião eu deixo para a próxima. Eu queria fazer aqui só uma fala. Tá? Ao contrário, muitas vezes, tive aqui discussões, a gente tem que tomar cuidado e não colocar restrições onde não devem existir, entendeu? Por exemplo, você tem convênios, você fala com muita propriedade, você está certo. Você está falando em políticas públicas. Eu até citei um exemplo, num desses céus aí da vida, que eu fiz parte de um convênio com a Secretaria. Eu era uma das coordenadoras de um projeto voltado para a comunidade da Vila Residencial, com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Tá? Que era um convênio assinado aí pelas partes, né? A secretária da época era Benedita, o reitor era Luiz Teixeira, né? E a pró-reitora, na época, é a Laura Tavares, né? Então você vê, tinha fomento em que eram pago bolsas para estudantes, inclusive, por decisão dos coordenadores do projeto, e mais os coordenadores das outras ações que compunham os projetos, que no caso eram 15, a gente também tinha política de bolsas para estudantes do ensino médio, dos estudantes de ensino médio da comunidade da Vila Residencial, e tínhamos uma bolsa paga aos coordenadores das atividades. Então, é isso que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de política pública, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com a gente dizer assim, não isso, não aquilo, dá a impressão que a gente não quer, em hipótese nenhuma, né? Que a universidade faça o seu papel, sua missão. Né? Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, que a Fernanda foi muito feliz, né? Temos lá o artigo 207 da Constituição, que é a autonomia da universidade, em todas as suas dimensões, né? Dimensão pedagógica, dimensão financeira, né? De gestão, então, gestão pública. Então, não é porque outras universidades fizeram, não estou nem qualificando, nem desqualificando, a gente tem que fazer. A UFRJ, eu tenho orgulho de dizer isso, após 50 anos aqui dentro da universidade, a universidade, às vezes, a UFRJ é um pouco demorada. Talvez tenha sido a última universidade a ter um conselho de extensão, provavelmente. Você fala, puxa, que porcaria, é realmente lastimável. Mas, quando a gente entrou para valer. Então, assim, esse momento inicial da universidade, por ser grande demais, ela é grande em tudo, gente. Ela é grande, você ter 90 mil alunos, né? Ou quase isso, sei lá, 80 e poucos mil alunos, você ter 9 hospitais, você ter 60, quase, sei lá, 66 unidades acadêmicas. Isso faz a universidade antiguíssima, né? Que causa, o que acontece? Que está aí, cai muro, cai bloco, cai isso e aquilo. Nós somos grandes demais e muito antiga. Né? Mas, quando vem para valer. O que a gente está querendo aqui, pessoal, é fazer uma coisa muito bacana, incorporando, tá, todos os aspectos da extensão.
vocês sabem que eu sou uma pessoa que me posiciono. Isso é bom, principalmente para os inimigos, porque os inimigos sabem como é que eu vou me posicionar. Para os amigos não preciso. Mas repara, eu digo o que eu penso, porque eu sou muito comprometido com a Constituição, né? Eu não posso votar contra a extensão, a modalidade de prestação de serviço. Meu centro votou a favor. Mas eu quero que esse Conselho de Extensão, no seu artigo 1º, seja modificado. Considerando. Aí, professor Stahl, como é que é? Reconhece e regulamenta a prestação de serviço. Por quê? Porque a modalidade de prestação de serviço nunca foi votada pelo Conselho de Extensão Universitária. Não importa o passado. Gente, mudar é preciso. É preciso. A plenária era uma confusão danada. Do ponto de vista organizacional, o Stahl sabe disso. E outros que participavam. Você imagina 50 e poucos representantes, um falava aqui, outro falava ali. Não havia, eram muitas vezes opiniões pessoais. Não representava a opinião da sua unidade acadêmica e muito menos do seu centro. Então, outra coisa que eu queria colocar, realmente estou passando os limites, eu acho que você, Edwin, foi muito feliz, tá? Eu acho que a comunidade tem que ter um tempo para pensar, né? Ou seja, Macaé ainda não discutiu, CCJE ainda não discutiu, os estudantes ainda não discutiram, tá? Os técnicos, eu não sei, Joana está aqui, ela gostaria de ouvir. Eu acho que a gente precisa de um tempo que a gente pode mandar esse regulamento, tá? E que essa discussão seja feita, a próxima reunião é quando? Daqui a 15 dias. Acho que a gente pode ter esses 15 dias para a gente se organizar, tá? E se aprofundar. Porque agora tem um gargalo, né? O que é o público, o que é a parceria. Acho que tem a parte de fomento que a gente vai ter que discutir, né? Fomento. Vai ter uma parte que diz o que é, por exemplo, a questão como é que deve ser essa questão das bolsas, né? Porque lembrar que não pode acumular bolsas e tal, porque tem convênios que vão prever, né? Então, acho que a gente tem uma série de questões, por exemplo, pensando aí, muito assim, né, sobre a tipificação. Será que a gente vai adotar o que o MEC agora, o ProF está discutindo, que chama de ressignificar? Eu tive uma reunião, né? Luísa também teve, né, Luísa? Você estava na reunião, não estava? Luísa estava, eu estava, Mônica estava, né? Rafael não pôde, nem Fernanda. Estava lá, Inês, estava. E o que eu quero dizer com isso? Ali tem coisas que você olha que são muito bacanas, mas é apenas prestações de serviço e não modalidade. Tá bom. A não modalidade de prestação de serviço. Por exemplo, laudos, assessorias. Então, quando você fala, assim, parece assim, não, vamos botar uma trava, vamos dizer, né? Porque isso pode gerar apenas atividades fins na universidade. Mas será que a gente não pode tipificar de outra forma? Sem ser necessariamente obedecer o que o MEC está dizendo que a gente tem que fazer? Acho que a gente tem essa obrigação, entendeu? Então é isso. Obrigada, conselheira. Dê meu recado. Obrigada. Para votar a favor da prestação de serviço, eu vou propor isso no artigo 1º, tá? Aprovar, quer dizer, né? Reconhecer e regulamentar. Não é só regulamentar, não. Obrigada, conselheira. Isso pode ser a linha final, né? Porque o que está votado nesse conselho, a gente não desfaz votação nessa instituição, né? Mas, enfim,
né? Foram ótimas as falas, nós vamos, né, vou colocar aqui em votação a continuidade por mais 1 hora, mas eu acho que pelas falas que eu ouvi aqui, né, a gente precisa de mais tempo. Os conselhos de centro que precisarem de apoio da gente, ou de documentação, ou que estão em dúvida, ou que está confuso, por favor, procurem a Rayane, a Ana Inês, para a gente subsidiar, que a gente tem essa discussão, ela está muito aprofundada também na nossa instituição, né? Então a APG está pedindo tempo para trazer suas considerações, a gente não vamos tirar de pauta, porque nós estamos no meio de uma votação de pauta, tiro de pauta, uma votação no meio dela, a não ser por uma questão muito grave, né? Que não é o caso, né? Como eu acho que ficou claro. Então, a gente vai também trazer a pauta do Profaex, que é fundamental, né? E vamos continuar a nossa discussão aqui. É uma regulamentação muito enxuta, né? Afinal de contas, né? E, de novo, gente, assim, hoje o Fórum Nacional dos Pró-Reitores, né? As demais instituições estão muito empenhadas em também em qualificar essa prestação de serviço, entendeu? Então, assim, exatamente o nosso desafio é como transformar a prestação de serviço em algo dialógico, algo público, algo gratuito, né? Que é exatamente o contrário de como a gente tem visto a prestação de serviço, ela já existe na nossa universidade da forma que nós não queremos. Então, assim, se a extensão não disser qual é a forma que tem que ser, qual é a forma que a prestação de serviço é pública, é gratuita, é bem comum, é assim, né? Quem o fará, se não formos nós? Então, assim, eu acho que a gente também tem essa função civilizatória dentro da nossa universidade. Dizer, né, como nós desejamos, como deveria ser e como, né, a extensão entende o que é uma prestação de serviço e as próprias ações de extensão. Então, sem mais, vou colocar aqui, então, em votação, são 16h07, já passamos o nosso tempo, né? Quem é favorável à continuação por mais 1 hora da sessão, levante o braço. Contrários? É para levantar contrário ou... Não, primeiro, era para continuar, já foi. Foi rápido, porque eu vi que ninguém levantou. Estranho. Contrários? Foi. Abstenções? Bom, então está encerrada a nossa sessão. A gente continua com as contribuições valiosas dos conselheiros e conselheiras da próxima sessão.